Hoje está mais frio, né? Um bom dia a todos vocês. Um bom dia à nossa segunda igreja. A Igreja Adventista de Aveiro tem duas igrejas. A nossa igreja física e a igreja virtual. E nós estendemos os nossos cumprimentos, nosso feliz sábado, também às pessoas que não puderam vir até aqui ao nosso templo. E a todos vocês que estão aqui, né? Espero que estejam todos bem, que tenham passado uma semana boa, que tenham estudado a lição, essa lição maravilhosa, em que temos coisas aqui importantíssimas para fazer, né? Bom dia, Diego. Bom dia, Jaime. Tá tudo bem? Graças a Deus. Um bocadinho constipado, mas nada que impeça de falar. Mudança do tempo, às vezes traz isso. Você, então, é um necessitado. De certa forma. Por falar em necessitado, o tema da lição dessa semana foi esse, né? Missão junto dos necessitados. Antes, porém, quero orar a Deus, queremos orar a Deus para começarmos o estudo dessa semana. Oremos. Senhor Jesus, querido Pai, queremos te agradecer por estarmos aqui, convite de saúde. Queremos pedir a Tua presença aqui para nos inspirar, para nos ajudar a recapitularmos a lição, um assunto tão importante, tão pertinente a todos nós, para que possamos compreender a parte em que nos é devida nessa missão tão importante. Muito obrigado por tudo, continue sempre ao nosso lado, em nome de Jesus, amém. Pois então, missão junto dos necessitados, é a lição de número 8 desse trimestre, está passando rápido. Ainda há pouco tempo começamos, né, a falar sobre a missão. E é uma lição importantíssima. Até sábado passado, na classe número 1, falamos sobre isso. É uma lição muito fácil de estudar, né, porque é algo que estamos sempre nos deparando, né, em ajudar alguém, em assistir alguém, em ministrar ajuda a alguém. Mas será que na prática é assim tão fácil, né? A gente ajudar os necessitados, a gente, vou até mais além, a gente ter atenção em quem precisa ter essa sensibilidade, né? Em quem precisa de ajuda, quem às vezes está até aqui do nosso lado, aqui na igreja, e a gente muitas das vezes deixa passar despercebido, né? Mas temos aqui algumas instruções que vão nos ajudar a identificar essas pessoas, a sabermos chegarmos até essas pessoas, né? E é sobre esses toques que a lição dessa semana falou. O verso áureo que está em Mateus 25:40, e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mateus 25:40. Mas se a gente for aqui, até vale a pena a gente ir um pouquinho antes, a partir do versículo 34, né, São Mateus 25, que está falando o que devemos fazer, né, ou o que fizemos para Jesus, ou o que vamos fazer para Jesus e para o nosso próximo. Então, vou ler um pouquinho antes, São Mateus 25, versículo 34, vou ler até o 40, que é o verso áureo. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? Agora a parte do verso áureo. E responder-lhe-á o rei: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste.
Que missão importante é essa, hein, Diego? Que responsabilidade é essa que temos, né? Isso, eu até pensei essa semana quando li esse verso áureo, por que será que Jesus foi tão específico nessas questões de ajuda, essas que ele ajudou? Tive sede, tive fome, estava nu, era forasteiro, será por quê? Temos outras necessidades também, né? E ele foi diretamente nesses pontos, né? E no decorrer dessa semana, vamos passar por isso e chegarmos a uma conclusão, o porquê, né, desses tópicos aqui ganharem tanto destaque nesses versículos. Na lição dessa semana, por falar em tópico, o nosso tópico, missão dos necessitados, mostra que Deus tem um plano para alcançar aqueles que podem ser necessitados de diversas formas. Isso está aqui no finalzinho da lição de sábado. As suas necessidades podem ser físicas, emocionais, financeiras ou mesmo sociais. Isto é, alguns podem ser considerados párias pela sua comunidade ou pela sua família. Então, vamos começar aqui exemplificando melhor sobre esses assuntos. A lição de domingo, a fé dos nossos amigos, traz uma história aqui fantástica, né? Meio surreal, né? Exatamente. Como você bem disse, Jaime, quando nós pensamos nas necessidades e no sofrimento, nós muitas vezes tendemos a olhar apenas por um lado. Nós estamos a falar de necessitados, de desamparados, mas há muitas pessoas que estão oprimidas. Sim. Em si mesmas. Sim. Talvez elas tenham tudo, nós vamos falar durante a lição. Sim, vamos passar por isso. Mas, infelizmente, elas estão mais carenciadas do que aqueles que materialmente não têm nada. E é importante, como nós vamos ver na lição de domingo, que nós estejamos atentos, porque existem pessoas que elas estão cientes das suas necessidades, ou que elas têm meios, pelo menos, para recorrer a alguém que as possa ajudar. Ou algumas até vêm a nós. Algumas vêm até a nós. Mas há outras que, por diversas razões, nós podemos aqui apontar algumas delas. Por exemplo, quem um dia teve recursos financeiros e, de repente, por alguma razão, seja por algum tipo de intemperança, de imprudência, perdeu tudo, ou por uma fatalidade, ou por uma situação que foi alheia à sua vontade, perdeu tudo, muitas vezes essa pessoa fica num constrangimento tão grande que ela nem consegue pedir ajuda. Mas na história que nós vamos ver agora em Lucas, capítulo 5, versículo 17 e 26, havia um homem paralítico e que talvez ele já tenha tentado recorrer a muitas pessoas, ou ele não tinha sequer forças, mas vamos imaginar que ele pudesse já ter recorrido a algumas pessoas sem sucesso. Sim. E um dia ele ouviu falar de Jesus, mas ele era um paralítico, e Jesus estava numa determinada localidade, e como paralítico, ele não tinha uma cadeira de roda elétrica, ele não tinha um carro motorizado, adaptado, sim, mas ele tinha aquilo que talvez nós consideramos, muitas vezes, o nosso bem mais precioso, que é o quê? O que ele tinha? Amigos, bons amigos. E como podemos ler, vamos juntos ler então Lucas capítulo 5, do versículo 17 ao 26, que diz o seguinte: E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, Jesus no caso, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuraram fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram, com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo ele, Jesus no caso, a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias, que pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que razoais em vossos corações? Qual é mais difícil dizer: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer-te: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então vamos tentar extrair o máximo daquilo que nós podemos observar nessa história. Basicamente,
Aquele homem, nós já falamos, ele tinha provavelmente o quê? Amigos que se compadeciam dele e não tinham recursos financeiros para levá-los aos melhores médicos, ou talvez não havia nenhum médico, né, que pudesse Talvez satisfazer não. a sua necessidade. Não havia fisioterapia, Não havia hospital, né? Esse exoesqueleto que estão usando agora, onde as pessoas elas recebem uma estrutura, onde elas podem pelo menos se apoiar e até esboçar movimentos, não havia nada. Não havia uma cama prática. Exatamente. Né? Era uma cama mesmo normal, mas pesada. certamente haviam pessoas que tinham empatia. E o primeiro ponto nessa história que me chama a atenção é a empatia. É a capacidade que muitos têm de se colocar, de sentir um pouco da condição em que o outro se encontra, a condição em que o outro se encontra. Então a empatia, isso remete à sensibilidade, à atenção. Foi, então aqueles foi o homens começo de tudo, né? tiveram atenção porque souberam que Jesus iria passar por ali e lembraram-se do amigo que poderia ter sido ajudado. Acho que o segundo ponto é que nós não devemos subestimar, né, o poder que Jesus tem em curar. E por que eu digo isso? Porque às vezes nós estamos na igreja e nós estamos orando, mas será que nós estamos depositando a fé necessária em saber que Deus sabe de todas as nossas necessidades e que não escapa aos olhos dele nada? É verdade. Porque muitas vezes eu vejo uma dicotomia, e a nossa igreja tem abordado esse tema no sentido de que ou eu aceito que nessa terra eu vou ter sofrimento e portanto passo a considerar o sofrimento normal aqui nessa terra e nem luto para mudar a minha condição, porque faz parte da vida cristã, a tortura, o sofrimento, né, as agruras dessa vida, tal como Jesus, porque era um homem de dores. Mas por outro lado, eu posso também achar que eu nunca vou passar por dificuldade, porque se eu estiver com Deus, né, se eu estiver andando com Cristo, nada me vai acontecer. Vai estar tudo posso naquele que me fortalece, 10 mil caíram à minha direita, à minha esquerda e não seria atingido. Não é assim. Não. Em algum momento a vida pode nos surpreender. Então, nem sempre devemos achar que ser cristão é viver em sofrimento, em penúria, mas também não podemos acreditar nessa falsa ideia que teologicamente às vezes tem sido difundida, que se nós estivermos em Cristo, ou melhor, vivendo em conformidade com a vontade de Deus, nós estamos seguros de tudo. Enquanto nós estivermos nessa terra, né, Jaime, nós estamos suscetíveis. Eu já vou passar a palavra para o irmão José, mas só para concluir, nós precisamos muitas vezes ser inovadores. A Bíblia, aqui a lição fala, os amigos daquele paralítico, embora vissem a dificuldade, porque aquela casa estava cheia de gente e telhado, dificilmente eles conseguiram chegar até Jesus, eles não desistiram. Em vez disso, eles encontraram um modo inovador de levar o homem a Jesus Cristo, que era fazer descer o seu amigo a partir do telhado. Isso mostra que muitas vezes nós vamos precisar, né, pensar em estratégias diferentes, superar obstáculos, né? De superar obstáculos, né, de não encontrarmos na dificuldade o motivo para nós desistirmos. Sim. Ou de não acharmos que nós, com a nossa pequenina condição financeira ou com os nossos recursos, não podemos ser úteis de alguma forma. Nós podemos sim. Há muitas formas. Por exemplo, o Jaime hoje trouxe aqui o tablet dele para fazer uma lição, mas eu posso fazer a mesma lição com uma Bíblia e com a minha lição impressa. Há muitas maneiras de nós ajudar. Irmão José, alguém tem o Nelinho depois pediu para... Irmão José, pode começar com o que está mais perto. Muito bom sábado a todos os irmãos. Eu queria refletindo um pouco sobre o que o irmão agora comentou, quando na antiguidade dormiam numa cama de palha. Eu vou partilhar uma pequena, se os irmãos me permitem, experiência pessoal. É assim, muitas vezes depende do nosso estado de ânimo, espiritualmente, como nós estamos com Deus. Porque eu posso dizer que os momentos que eu dormi no meus mais tranquilos da minha vida, apesar que eu já tinha perdido tudo, foi numa cama de palha, em Colômbia, no meio da selva. Por que digo isto? Porque eu estava a ver constantemente a mão de Deus a direcionar a minha vida, as coisas todas que eu estava a pedir antes do meu pensamento poder pedir já estavam a ser cumpridas. Aconteceu algo muito espetacular. Eu hoje estou a dormir com o melhor conforto que naqueles dias que eu estive naquela selva. Mas vou dizer aos irmãos que hoje tenho mais preocupações que lá. Porque eu lá sabia que não tinha. Estava a dormir numa cama de palha, mas tinha segurança e confiança,
porque o dia a dia estava a ter uma resposta de Deus de uma maneira surpreendente. Hoje estou cá, tenho as mesmas respostas, mas parece que o conforto está a me levar a umas preocupações muito maiores. Está a ver? A cidade parece que me está a tirar a minha paz. Então, eu estou numa melhor situação, digamos, financeira, ou estou numa melhor situação espiritual, não digamos espiritual, digamos, numa melhor, situação de conforto. Mas estou a dormir menos do que estava a dormir. A zona de conforto é perigosa. É isso. A zona de então, conforto eu é estou porque quizás, irmão, os nossos antepassados estavam lá numa cama de palha, mas a vossa fé e a vossa tranquilidade, muitos deles espiritualmente, era muito maior que a nossa. Não estou a dizer isto porque estou a dizer isto por a minha vida pessoal. Estou a fazer, quando você nombrou a cama de palha, fez-me lembrar logo em seguida, quando disseram-me, depois de caminhar 4 horas, olha, vamos dormir. Por acá, leões, animais selvagens, vamos dormir. Quando vi a cama de palha, eu disse, primeira vez na minha vida pôr a cabeça numa cama de palha. Acredite que dormi muito bem. Bençãos a todos. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Esta situação da parte de domingo, nós não vemos aqui plenamente dito na Bíblia, mas no paralítico, no deficiente, junto ao tanque de Siloé, é precisamente apresentado que ele estava naquela condição há 38 anos por culpa dele, por causa daquilo que ele tinha cometido na sua vida. E eu estou a fazer esta abordagem porque é necessário nós termos aqui, embora a lição não faça a abordagem claramente, tal como no tempo de Jesus, tal como no tempo de Jó, muitas das vezes nós depreendemos que a pessoa está naquela condição ou naquele problema por culpa própria sua. Ele fez algo que não devia, ele pecou de tal maneira que ele é merecedor da condição em que se encontra. Nós conseguimos compreender porque Jesus começa por lhe perdoar os seus pecados antes de lhe proporcionar a cura física. Então, muito provavelmente, a sua condição estaria também ligada ao seu afastamento de Deus. Mas, ainda que os 4 amigos soubessem disso, não desistiram e quando chegam àquele local, eles encontraram a casa cheia de gente e era impossível, eles podiam ter feito uma de 3 coisas. Ou, pronto, chegámos aqui, é o nosso limite, fizemos tudo o que pudemos, deixamos ele aqui. Estamos aqui, vamos esperar que saia toda a gente e que saia Jesus e nós estamos aqui e vamos interpelá-lo. Ou então, porque era este o momento, então eles encontraram outra solução. Foram além daquilo que era suposto e humanamente possível para fazer isto. Onde é que eu quero chegar? É que quando nós estamos disponíveis para ajudar os nossos amigos, quando nós estamos disponíveis, até mesmo quando temos a noção que eles de alguma forma possam ser culpados da situação em que se encontram, como aconteceu com os 3 amigos de Jó, percebemos no final da história que foram eles que foram abençoados por Jó e foram eles que foram ajudados. Verdade. Na minha experiência profissional, eu percebi muitas das vezes que quando estava a ajudar alguém, fui mais ajudado do que a ajuda que eu pude proporcionar. E é na infinita misericórdia que Deus tem, que apresenta como no julgamento final a necessidade de nós apoiarmos aqueles que aparentemente são vulneráveis, mas que nos mantém atentos, que nos dá 2 imagens. A primeira é que faremos um pouco daquilo que Jesus fez por nós, porque Ele não tinha necessidade nenhuma de abandonar o seu reino para nos vir buscar. Mas Ele fê-lo. E a segunda é que, estando a ajudar os outros, estaremos a ajudar-nos a nós próprios. Sairemos da nossa zona de conforto, deixaremos de nos considerar superiores, deixaremos de considerar os outros merecedores da sua desgraça e eu merecedor da misericórdia de Deus, como vemos na oração do fariseu e do publicano. Deixamos de todas essas coisas e estamos efetivamente imbuídos da necessidade e do propósito de ajudar o outro, como diz à frente na lição, e eu peço desculpa de estragar-vos a linha, mas sem esperar nada em troca. Exatamente. Simplesmente porque o outro é tão merecedor da ajuda como eu sou. É isso mesmo. É muito bom. Esse ponto que foi tocado é importantíssimo, né? Nós não podemos e não devemos julgar.
Eu falei na empatia, e um outro ponto que foi tocado pelo Manuel, e muito bem falado, é sobre a nossa necessidade de ajudarmos, ou melhor, da nossa iniciativa de ajudarmos indistintamente, não nos compete julgar. Até porque... O que se passou com aquela pessoa, o que causou aquela situação na vida da pessoa. Exato. Até porque muitas pessoas não aparecem, como é o caso desse paralítico. Estava ali na casa dele, não podia sair, era uma pessoa que ficava ali escondido, não estava sendo visto. Mas mesmo assim, os amigos lembraram dele, né? Lembraram, puxa vida, olha que oportunidade que nós temos para que Jesus cure aquela pessoa, e aquele nosso talvez amigo. só foi por ele ter chegado naquele ponto que ele estava mais suscetível a receber aquela mensagem de Jesus. Talvez, ainda que Jesus não o curasse, só de Jesus falar que ele era um filho amado do Pai, né? E que ele podia ficar em paz, porque os pecados dele estariam perdoados, já era o suficiente. Mas aí nós vamos ver na lição, né? Sim. Que não basta só palavras, nós precisamos ajudar, independentemente do que vai acontecer após a nossa ajuda. Isaac. Todos. De sábado. Continuando na mesma senda da lição de domingo, eu queria transpor o pensamento a um ponto que chamou muita atenção. Quando a lição nos diz que não poderão levar o seu amigo desamparado a Jesus, usando meios tradicionais. Quando eu peguei esse ponto, usando meios tradicionais, chamou-me muita atenção. Realmente, cada um de nós sempre tem usado meios tradicionais. Mas nos tempos atuais, o que é a igreja, o que os irmãos diriam quando você usa um meio não tradicional? Muitas vezes nos perguntamos, e se adotamos meios não comuns, o que nos vão chamar? Talvez desviado, talvez apóstata, talvez uma pulga na igreja. Mas a pergunta é, que eu me fiz quando li a lição, pular a fila é aprovado no seio da nossa religião? Por que aqueles amigos fizeram? Pularam a fila. Agora a pergunta continua. Será que todos não eram necessitados? Quem é o mais necessitado? Será que hoje, muitas vezes temos pensado, esse aqui necessita, aquele também necessita, mas e a lição vai mais além quando diz que, no entanto, segundo Lucas, Jesus aprovou o que eles fizeram. Hoje pular uma fila, hoje passar por detrás para ter uma ajuda. Vamos supor numa segurança social, numa ajuda humanitária. Você está no último da fila, você sai a correr, dá um pulo e pronto, recebes. Será que é correto? O que é que vamos pensar? Pronto, cada qual tem a sua opinião e o mais importante que a lição nos diz é que, mais além diz assim, quem dará as provas mencionadas em Tiago de possuir religião pura e incontaminada de egoísmo e corrupção? Independentemente de qual seja a nossa situação em determinados momentos, o mais importante que eu queria aqui, que a lição nos leva, é que a fé é muito importante dos amigos. Porque muitas vezes nós, como estamos a evangelizar, né, a lição nos diz que os 3 pontos principais que mostrou foi: devemos ser amigos da pessoa, cuidar da necessidade da pessoa e depois levá-la a Jesus. Muitas vezes nós fizemos amizade e temos aquela pressão, vamos já atuar, vamos convidar para a igreja, vamos já convidar. Às vezes não é necessário, calma, faça amizade primeiro. E depois de ajudarmos na necessidade daquele amigo, vem a outra pressão. Já estou a te ajudar muito, há muito tempo te ajudo. Não é melhor você retribuir também uma visita à igreja? Vem nos visitar um pouquinho, retribua. Calma, ajude, seja amigo, não tenha pressão de convidar para a igreja, nem que ele venha para a igreja. E depois, mais tarde, a lição nos diz que levá-lo a Jesus. Depois vem outra pressão. Já fiquei teu amigo, já te ajudei, te levei a Jesus. Quem tal você se batizar? Calma, não é você que devia apressar a pessoa a se batizar. Então, são mecanismos que a lição nos mostrou que faça amizade, quando der ajude, se ainda puder, leve a Jesus, mas não tenha pressão de nada. É basicamente os pontos que eu achei muito importante e com os métodos tradicionais. Sim. Obrigado. Vamos pegar aqui, fazer uma ponte já, o Isaac já entrou praticamente um pouco na lição de segunda-feira. Pode falar. A lição ainda de domingo chamou-nos a atenção a dois pontos, não é? Quando fala sobre a fé dos amigos, leva-nos à reflexão de que tipo de amigos nós temos, por um lado, e que tipo de amigo nós somos. Exatamente. Não é? Mas eu creio que o autor da lição chama-nos muito mais atenção a que tipo de amigos nós somos. Fundamentalmente. E quando Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2,
aliás, na página número 29, ela chama-nos a atenção de que não devemos esperar que nos digam qual é o nosso dever enquanto amigos, mas abramos os olhos e vejamos quem está ao nosso redor, familiarizemos-nos com os desajustados, os aflitos, os afligidos, e necessitados. Não se escondam deles e não fechem a porta às suas necessidades. Quem dará as provas mencionadas em Tiago de possuir religião aliás, pura e incontaminada do egoísmo e corrupção, tal como dizia muito bem o Isaac. Na verdade, é uma grande responsabilidade que recai a cada um de nós, sim, enquanto cristãos e enquanto bons amigos dos necessitados e desajustados. Exatamente. É isso mesmo. Obrigado. Passando aqui para a lição de segunda-feira, nós temos aqui 5 pontos que vão nos ajudar bastante em cumprir essa missão, né? São 5 pontos que a lição fala, que estão aqui escritos, foram escritos pela irmã White no livro A Ciência do Bom Viver. E eu vou direto aqui aos pontos, que isso aqui foi uma coisa importantíssima, né? Ajuda bastante a sabermos, a nos organizarmos até, às vezes, porque muitas das vezes temos muita oportunidade de ajudar, mas muitas das vezes não sabemos, nos perdemos, não sabemos que abordagem, o que fazer. E então, o primeiro ponto, isso tudo baseado no que Jesus fez, logicamente, né? Jesus fazia isso. Ministrar as necessidades das pessoas. Eu vou falar assim meio fora de ordem, mas tá tudo certo. Mostrar simpatia, né? Temos que ser simpáticos com as pessoas, né? Às vezes somos pessoas tão sérias que, aliás, temos até vontade de ajudar e tudo, mas repelimos, né? Sem perceber. A nossa seriedade às vezes atrapalha um pouco isso, né? Então devemos mostrar simpatia, né? Até porque nós cristãos somos pessoas simpáticas por natureza. Misturar-se com as pessoas e conhecê-las, isso é importantíssimo, né? A gente não selecionar um grupinho, né? Muitas das vezes temos essa tendência, às vezes, eu vejo lá no meu trabalho mesmo, né? Às vezes eu tenho a tendência de conversar com o pessoal que está ali do meu lado, o pessoal que trabalha ali comigo, que eu já conheço e tudo, mas não. Um dos segredos é esse, é misturar com as pessoas, né? Eu vou fazer só um comentário. Isso é muito importante, porque quando nós aceitamos o Evangelho e começamos a desenvolver um novo padrão, né, de conhecimento e de princípios, se nós não vigiarmos, nós negligenciamos exatamente nessa parte. Sim. Nós queremos só nos misturar Vamos com ficar só aqui os nossos. Sim. Mas o Evangelho não é isso. Não. O Evangelho é o id, pregar o Evangelho a toda tribo, língua e nação. Como é que eu vou fazer isso se eu selecionar? Exatamente. Né? Ou se eu restringir o meu alcance? A maior parte vai ficar de fora. Uma coisa é eu compactuar, né, e viver nas práticas errôneas que esses grupos fazem. Outra coisa é eu aproveitar mínimas oportunidades. Ontem no trabalho, por exemplo, vou fazer só um comentário rápido, 2 colegas que são do grupo de apoio, da parte mais operacional, fizeram comentários muito positivos ao meu respeito e brincaram como se agora elas gostassem de mim. E eu não entendi muito bem, mas aí depois elas me explicaram, não, porque agora tu estás mais perto de nós, senta conosco, está com... Só que elas não entenderam que eu, na verdade, não tinha o tempo, a minha carga horária ela era menor, para estar já que as minhas atividades me consumiam. Sim. Mas hoje, nas pequenas ocasiões, nos pequenos momentos, eu sento com elas, seja no refeitório, seja na nossa área de convívio. Já tenho 5 livros de grandes conflitos encomendados para entregar. Amém. Mas isso só aconteceu porque eu me dei a oportunidade de sentar no momento mínimo, onde supostamente eu nem imaginaria o que iria acontecer, mas é nessas horas que Deus nos usa. É porque a gente falou aqui sobre zona de conforto, falamos um pouco, e é muito mais confortável continuarmos na nossa zona de conforto, conversando ali com as pessoas que falam o nosso idioma, com as pessoas que, vamos supor, têm a aparência mais parecida com a nossa, o tipo de comida, interesses, né? Semelhantes, interesses, né? E tudo. É muito mais fácil realmente a gente pregar para essas pessoas, ou abordar essas pessoas, ou conversar com essas pessoas, do que a gente ir ali para um grupo que é totalmente diferente, em termos de etnia, em termos de língua, em termos de cultura, né? Exatamente. Então, um dos segredos é esse, é misturar com as pessoas para podermos conhecê-las. Outro é ganhar a confiança das pessoas, né?
também é uma técnica muito boa. Sabermos usar as palavras na hora certa, no tom certo, ter esse tato para falar com as pessoas, o tipo de assunto, que é para a gente poder ganhar a confiança. Também não mostrar que nós estamos ali só por interesse de alguma coisa em troca, né? Exatamente. Uma outra forma de ganhar confiança. Exatamente. As pessoas também nos testam sem nós percebermos. Estamos ali para ajudar, de e verdade, ponto final. desinteressadamente. Desinteressadamente. E por último, ajudar as pessoas a se aproximarem de Jesus, né? Acho que a gente seguindo esses passos todos, a gente já vai estar no caminho para ajudar as pessoas a se aproximarem de Jesus, né? E alguém quer? Não. Passando agora, porque o tempo já está acabando, já que sabemos desses 5 pontos e sabemos também porque estudamos durante a semana, a lição de terça-feira, e acho que a gente vai até perder um pouco, vamos até gastar mais tempo aqui falando nessa parte, Diego, que é uma parte que é muito, muito, muito atual, né, que tem como título Refugiados e Imigrantes, né, e a gente sabe que como é a situação, né, de quem imigra. Eu passei por isso há 23 anos, quando saí do meu país e vim para cá, e tive aqui pessoas que eu jamais vou esquecer, aqui na igreja, fora da igreja, que me estenderam a mão, né? E inclusive pessoas que, penso eu, que nunca ouviram falar de Jesus, que não conhecem o Jesus que nós conhecemos, e me ajudaram assim muito, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu acredito que nós estamos realmente vivendo um momento migratório ímpar, né? Segundo os dados da Unesco, nem na Segunda Guerra Mundial, ou só na Segunda Guerra Mundial, houve, né, movimentações migratórias tão intensas como as que estão acontecendo desde 2021, 2022 para cá. 2020, tem aqui os dados que até a lição sugere para a gente pesquisar isso. 2020, segundo informações da ONU, haviam cerca de 281 milhões de imigrantes. 2020. Exatamente. Só que na Europa, na Ucrânia, estima-se que mais de 5 milhões e 700 mil, né, ucranianos tiveram que sair das suas terras, né? Venezuela, por exemplo, mais de 3 milhões e 500 mil, né, venezuelanos já saíram do seu país, e assim por diante. Temos exemplos práticos de imigrantes e de refugiados. Sabemos que essa categoria de refugiados e imigrantes ela é vasta. Há os imigrantes e refugiados, ou que saem dos seus países por questões climatéricas, por exemplo, catástrofes, calamidades, outras por guerra, outras por buscar uma vida melhor, né? Outras porque realmente já não sentiram mais que ali era um lugar aprazível para se estar, por questões diversas. Há também aqueles que, né, foram obrigados a se refugiar porque em algum momento da sua vida, né, os seus pais ou alguém da sua família, né, esteve envolvido em algo, e embora aquela pessoa não tenha nada a ver com isso, ela acaba sendo também um alvo. E existem muitas e muitas situações que nós nem podemos imaginar, mas o fato é que nós precisamos estar atentos a esse público, tanto de imigrantes quanto de refugiados, no sentido de que, além das pessoas estarem longe, né, da sua cultura, da sua terra natal, essas pessoas elas se sentem também desamparadas, né, financeiramente muitas vezes, emocionalmente. E o mais importante, e eu não quero dizer isso como oportunismo, Jesus ele se valia das necessidades das pessoas para que ele pudesse acessá-las, para que ele pudesse se conectar com elas. Porque muitas vezes, irmãos, eu acredito que vocês vão concordar comigo, quando nós estamos, né, numa situação favorável, quando nós estamos supridos nas nossas necessidades, autossuficientemente, muitas vezes temos a tendência de dizer assim, eu não preciso. Ou nos tornamos mais céticos, mais resistentes. Mas é nas vulnerabilidades, é nas situações, muitas vezes, de fragilidade, que nós nos abrimos. E principalmente quando somos, né, acompanhados ou seguidos por pessoas de boa índole, que têm realmente um propósito maior em ajudar, como nós falamos, desinteressadamente. Essas pessoas, elas são muitas vezes um solo fértil, para que, ao serem atendidas nas suas necessidades, ao serem ouvidas, ao serem valorizadas como seres humanos, que merecem atenção, carinho, cuidado, elas passam, não só por gratidão, mas por uma condição de, digamos assim, de ocasião,
de circunstância, passam a ser muito mais suscetíveis a receber essa sim, mensagem. com certeza. E é por isso que nós devemos, tanto para aliviar o sofrimento humano como Jesus fez, quanto para levá-las ao caminho da salvação, que nós devemos estar atentos. E a lição nos convida a sermos mais observadores, a procurarmos criar essas estratégias de convívio, conhecer entidades, por exemplo, né, que lidam com imigrantes, com refugiados, conhecê-los, ir ao encontro deles. Se alguém aqui, por exemplo, às vezes nós temos psicólogos, né? Às vezes nós temos profissionais em diversas especialidades, cada uma dessas especialidades pode ser útil E outra coisa, Diego, hoje para em falar, dia... para atender esse público e depois encaminhá-los de uma forma, né, gradual, como Sim, o Isaac sim. falou, né, suave, sem muita imposição, aos caminhos de Deus, porque certamente elas vão estar muito mais abertas. Com certeza. E o que eu ia dizer, hoje em dia está muito fácil a gente obter informações sobre certas culturas, né? E a lição fala sobre isso, que devemos às vezes até nos preparar para abordar certas culturas, certas pessoas, porque quando a gente fala de cultura, muda muito, né? Talvez uma abordagem que eu tenho aqui já é diferente para a pessoa daquele outro país, mas como os amigos daquele paralítico tiveram preocupação, tiveram interesse e lembraram, olha, nosso amigo lá, vamos lá buscá-lo para levá-lo a Jesus. Nós devemos fazer isso também no sentido de que nos prepararmos, né, termos conhecimento sobre aquele grupo de pessoas, aqueles imigrantes que estão aqui na nossa cidade ou aqueles refugiados que chegaram, para abordarmos ali com sabedoria, com simpatia e cativarmos a atenção deles, né? Exatamente. E aproveitando o ensejo para nós avançarmos na nossa lição, o tema é muito vasto, daria para nós passarmos aqui o sábado todo conversando e criando estratégias juntos, mas nós sabemos que há muitas pessoas que precisam de ajuda, que estão a sofrer, para além dos que nós já mencionamos. E Jaime, quem são essas pessoas que precisam de Deus? Será que são apenas aquelas que estão na miséria? Será que são aquelas que estão apenas, né, numa condição de fragilidade financeira, ou por estarem numa situação como essas dos imigrantes e dos refugiados, ou há outros grupos que estão diante de nós e talvez nós nem percebamos, né, que eles precisam também? Ótima pergunta, Diego, até porque a lição de quarta-feira, que teve como título, ajudar os que estão a sofrer. E tentando responder a sua pergunta, normalmente temos essa tendência de identificarmos as pessoas que estão a sofrer pelas formas visíveis, né? Ou está passando fome, ou não tem muita roupa, ou está em situação de sair de casa, Está internado no hospital. ou está internado no hospital. Mas vai muito além disso, porque existem pessoas que estão em situações de sofrimento e que muitas das vezes nós não sabemos, ou muitas das vezes sabemos e não sabemos como agir. O que eu quero dizer com isso? O que a lição falou também, e a Bíblia fala, e hoje em dia, infelizmente, tem acontecido muito, pessoas com problemas emocionais, por exemplo, né? Pessoas com quadro depressivo, né? E a gente tem que estar atentos a essa situação, porque eu até vi aqui, fiz também uma pesquisa sobre isso. Em 2020, a lição fala sobre isso, a lição comenta que os gastos, milhões e milhões e milhões de gastos em euros, em dólar, em dinheiro, com antidepressivos, tem aumentado durante os anos. E a lição até propõe a gente fazer uma pesquisa para ver mais ou menos quanto se gasta com antidepressivos, né? E eu fiz aqui uma pesquisa rápida, e também em 2020, essa instituição aqui, ela pesquisou e chegou à conclusão que foram estimados cerca de 14 bilhões de dólares em antidepressivos que foram gastos. Nossa. 14 bilhões de dólares. E agora falando um pouco mais especificamente sobre como agirmos e como abordarmos, ou talvez como identificarmos as pessoas que estão passando por algum problema emocional, né? Pessoas que estão com depressão, pessoas que perderam alguém ou que estão sem rumo na vida, né? Em primeiro lugar, devemos orar a Deus
para ajudar aquela pessoa. E orar a Deus também para nos ajudar a chegarmos até aquela pessoa, né? com jeito, com sabedoria, para atingirmos ali aquela pessoa. Tem uma parte aqui nessa lição de quarta-feira, que eu achei muito importante, que fala sobre isso. Frequentemente, o nosso apoio compreensivo durante o período de uma grande perda poderia ser muito mais útil. Ou seja, ao invés de chegando, né, brincando ou querendo ser muito alegre com a pessoa, não, temos que nos preparar para saber ajudar esse tipo de pessoa. Talvez um pouco mais de atenção, pegar na mão, um abraço e levar ali uma palavra de conforto para aquela pessoa e tentar encaminhar aquela pessoa para profissionais, tratamentos profissionais, principalmente as pessoas que estão em depressão. Isso sim é um tipo de atitude correta que devemos ter. Pode falar, né? Mas a nossa presença sem palavras às vezes é mais válida do que quando nós não medimos as palavras e só queremos dizer qualquer coisa. Temos que nos lembrar que quando os amigos chegaram a Jó, não estiveram calados uma hora, não foi um dia, foram dias, porque eles precisaram primeiro de conseguir absorver o contexto do sofrimento de Jó. E percebemos que depois de todo esse tempo que estiveram calados, ainda assim não conseguiram escolher as melhores palavras. Sim. Mas este é o aspecto que é fundamental. E a lição da próxima semana vem-nos dar a continuidade, que é assim, muitas das vezes aqueles que necessitam de ajuda são aqueles que nós não imaginávamos que necessitassem, porque são os ricos, são os poderosos, sim, são aqueles que estão numa dimensão supostamente acima da nossa. Mas às vezes só a nossa presença ou só um pequeno gesto sem abrir a boca, muitas das vezes produzem um efeito muito mais poderoso do que aquele que nós podemos imaginar. Quando aqueles que aqui estão participam, por exemplo, na recolha do Banco Alimentar ou na recolha para a ADRA, a forma generosa como algumas pessoas nos vêm trazer as coisas e a forma como outros voluntários que ali estão, que aproveitam um momento supostamente para ajudar, mas para poderem encontrar sorrisos, o contacto com outras pessoas, porque de outra forma estão isolados, eles percebem, e eu partilhei com o senhor com que viajei na carrinha da recolha do Banco Alimentar o ano passado, que para ele era um momento de felicidade estar em contacto com as pessoas nos diversos hipermercados, etc., etc., porque lhe aliviava o seu sofrimento semanal. E este é o propósito, e eu volto a dizer aquilo que era necessário, é que quando eu estiver a ajudar, deixarei de estar a olhar para o meu umbigo, deixarei de estar a olhar para as minhas necessidades e deixarei de ter como propósito unicamente as minhas metas. E esta é uma das formas de ajuda, que é que as pessoas encontrem juntamente com Deus um propósito para a sua vida. Porque se eu definir as minhas metas, se eu definir os meus objetivos, é provável que falhem. E quando falharem, eu fico desnorteado, porque não sei mais o que eu hei de fazer a seguir. Mas aquilo que Deus nos diz é: mantém-te atento e disponível para ajudar onde quer que eu te enviar. E às vezes eu tinha pensado que eu ia ajudar para a esquerda e Jesus diz: não, agora vais para a direita, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele pretendia ir para um lado, mas ele próprio afirma: mas o Espírito me impediu de ir. E depois demonstra porquê. Porque havia um propósito de que ele fosse para outro local. Nós, na nossa vida e nos nossos projetos pessoais, muitas das vezes pedimos a Deus que abençoe os meus projetos, quando muitas das vezes nós devemos pedir a Deus que nos diga quais são os projetos que Ele já tem para nós e que nós os conseguimos compreender, e dessa forma seremos muito mais felizes, nós e as pessoas que através desses projetos contactarem connosco. Amém, amém. Até porque a missão não é nossa, né? A missão é divina. Exato. Nós somos apenas um canal, e se somos um canal, temos que ir aonde for preciso. Bom, o tempo acabou, né? Mas vale dizer, né, que
quando nós passamos a perceber, e isso eu reitero, o que Cristo fez por nós, o sacrifício que Ele pagou em nosso lugar, que Ele se despojou do trono da majestade do universo para se fazer carne, homem de dores. O sacrifício que nós viemos a fazer aqui em prol do nosso próximo nem se compara, nem chega perto do que Cristo fez por cada um de nós. Isso é mais do que o suficiente para que nós tenhamos uma motivação permanente de levar amor, esperança e salvação aos cativos, aos oprimidos, aos quebrantados de coração, como Jesus veio proceder, veio fazer. Ele foi o nosso maior exemplo. Eu queria só concluir dizendo o seguinte, aqui na lição de sexta-feira, que diz: os homens e as mulheres não estão a cumprir o desígnio de Deus quando apenas expressam afeto pelo seu círculo familiar, ao mesmo tempo que excluem da expressão do seu amor aqueles a quem poderiam confortar e abençoar, aliviando as suas necessidades. Quando o Senhor nos ordena fazer bem aos outros fora do nosso lar, não pretende dizer que o nosso afeto pelos membros do lar seja diminuído e que amaremos menos os nossos familiares ou o nosso país, porque Ele deseja que estendamos a nossa simpatia. Mas não devemos confinar o nosso afeto e a nossa simpatia no interior de quatro paredes e encerrar as bênçãos que Deus nos deu, de tal forma que outros não sejam beneficiados juntamente conosco no seu gozo. Se Deus nos trouxe a oportunidade de estarmos aqui nessa igreja, com essa liberdade de falar do amor dele, e isso por si só já nos motiva, a amarmos ainda mais a Deus por tudo que Ele é, nós precisamos compartilhar. Nós precisamos incluir novas pessoas. Nós precisamos ver que essa igreja está pequena diante de um mundo gigante aí fora que precisa de salvação. Até porque em breve nós não vamos ter mais as quatro paredes. Portanto, nós não devemos nos restringir a elas, não é isso, Jair? Amém, amém. Que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Nós possamos então meditar e pedir para que Deus nos dê, como o irmão Manuel falou, o senso de oportunidade, o discernimento e a missão para que nós possamos verdadeiramente levar amor àqueles que precisam de ajuda, mas que precisam principalmente de salvação. Amém.